Ah, que desânimo. Em jogo válido pela primeira rodada desta porcaria, desta merda de Série B, Atlético 1, Paysandu também 1. Pessoal, um primeiro tempo muito ruim do Atlético. A escalação, no entanto, foi uma escalação que o torcedor até queria, ali no meio de campo com o Zapelli, o Riquelme, começando como titular, e o Filipinho mais na contenção no meio de campo, ou seja, o Odair Helman começou com o seu tradicional 3-5-2, já que o Aguirre, o zagueiro, não pôde jogar, então ele teve que reforçar a defesa nesse esquema, no 3-5-2. Os laterais, Cauã Moraes e Léo Derek também, começando como titular. E lá na frente, Speed Mendonça e o Kevin Viveiros. Então, veja bem, no papel é até uma boa escalação, isso que o torcedor queria. Mas o que acontece? Primeiro, que o Odair Helman não vem utilizando essa escalação todos os jogos. Então, não é em um jogo que você vai acertar tudo. O Atlético, para variar, começou com aquela tensão emocional, né? O emocional abalado. O adversário já vem sabendo disso e tira proveito disso. Tanto é que a primeira oportunidade real de gol foi aos 15 minutos com o Paysandu, chutando de média a longa distância e o Santos fazendo uma boa defesa. Depois a coisa foi aprumando, como sempre, o Atlético daí vai entrando no jogo, vai dominando e sendo um pouquinho mais intenso na questão ofensiva. Só que errando muitos passes, o meio de campo que tem só 3 jogadores, quando você só tem 3 jogadores no meio de campo, você tem que jogar mais compactado, você tem que jogar mais perto um do outro, porque senão, jogar muito espaçado, os passes não vão sair. Vai depender de muito passe longo e nem sempre o passe longo é um passe correto, o passe dá certo. Então, isso aí facilitava o jogo do Paysandu, porque ele tomava a bola e vinha para cima do Atlético. O Atlético é uma equipe que sente quando o adversário vem para cima, é uma equipe insegura, e o adversário só não tirou o melhor proveito porque é também um adversário limitado. Ou seja, como eu falei que o Atlético no primeiro tempo fez um péssimo primeiro tempo, o Paysandu também fez um péssimo primeiro tempo. O Paysandu até poderia tirar melhor proveito da situação, já que o Atlético, ele ainda, na questão emocional, é uma equipe abalada. Mesmo jogadores que acabam tendo aí a primeira chance de começar como titular, como o Riquelme, Léo Derek, né, e o Zapelli, por exemplo, o Zapelli, quando ele participa do jogo, sai boa coisa, acontece boas jogadas, só que assim, quando ele participa. Se ele não participar mais do jogo, vai diminuir a probabilidade de jogadas boas para fazer o gol acontecerem. Então, o Zapelli tem que participar mais do jogo, mas aí, quando se joga no 3-5-2, os laterais também tem que compor o meio de campo. Os laterais não podem ficar somente nas pontas. Os laterais têm que compor também o meio de campo e jogar junto com o meio de campo. Tem que trocar, fazer jogadas, trocar passes com o meio de campo. E isso não acontece. Então o Cauã Moraes, lógico, é um jogador intenso na questão de jogadas de linha de fundo. Ele sempre consegue passar pelo jogador adversário e fazer uma boa jogada e cruzar a bola, mas ele tem que vir, como é 3-5-2, ele tem que vir para o meio de campo, e o mesmo com o Léo Derek, para esse meio de campo se movimentar mais e daí sim poder municiar os atacantes ali, o Speed Mendonça e o Kevin Viveiros. Bom, pessoal, aí veio o segundo tempo. O Atlético já com uma substituição no intervalo, o seu Odair Helman tirou o Filipinho e colocou o jogador Dudu Kodzinski para jogar ao lado do Zapelli, recuando o Riquelme. Se o meio de campo ali, com a saída do Filipinho, perdeu na questão defensiva, ganhou na questão ofensiva com o Dudu. O Riquelme, por mais que não tenha características defensivas, ele foi mais útil ali ajudando o Zapelli e o Dudu. E um dos zagueiros, já que eram 3 zagueiros, um dos zagueiros dava um suporte ali, um suporte defensivo no meio de campo. O Atlético melhorou, o Atlético envolveu a equipe do Paysandu, dava a impressão que o Atlético faria o gol mais cedo ou mais tarde, mas esse gol não estava saindo. Então o Odair Helman começou a fazer mais substituições, ele tirou o Beleze, tirou o Léo Derek, colocando o morto do Allan Kardec e colocou o Benavides para jogar ali na zaga, puxando o Léo Pelé para a lateral esquerda. Até aí tudo bem, o Atlético continuou
envolvendo a equipe do Paysandu, continuou até conseguindo algumas jogadas que levasse perigo para o Paysandu. O Zapelli deu um chute que passou muito próximo do poste esquerdo do goleiro do Paysandu. Se a bola vai no gol, ela entraria com certeza. E o Kevin Viveiro se movimentando bastante, deixando a zaga do Paysandu em polvorosa. Então, se o Kevin Viveiros não fez gol, ele ajudou a chacoalhar essa zaga do Paysandu. O Kevin Viveiros hoje não fez um grande trabalho na questão de pivô, né? Ele não conseguia dominar muito a bola fazendo pivô. Ainda assim, ele incomodou muito a zaga do Paysandu. O Speed Mendonça hoje, tecnicamente, esteve abaixo, mas ainda assim a sua velocidade e a sua movimentação também atrapalhou muito a equipe do Paysandu. Enfim, o Atlético dava a impressão que chegaria ao gol, só que o tempo ia passando e nada. Até que quem entrou do intervalo para o segundo tempo, o piá da base, Dudu Kodjiski, numa jogada de retomada de bola ali no meio de campo, já próximo à área do Paysandu, ele foi carregando essa bola, dominando com categoria e chutou com mais categoria ainda. A bola foi no canto direito do goleiro do Paysandu, a bola deu uma espirrada no tapete do Atlético, pegou velocidade e foi certeira no canto direito. O Atlético faz 1-0. Beleza. Empolgação total, torcida comemorando, achando, agora vem a vitória, agora vamos marcar mais 3 pontos. Estamos a 5 jogos sem vencer, agora volta essa vitória. Que nada. Logo em seguida, numa pichotada da defesa atleticana, mais precisamente com o seu Abraham Lincoln, que para mim não serve nem para jogar na várzea, nem para jogador de casados contra solteiros, ele não serve. É um jogador muito limitado. Eu não sei qual é o critério para o cara ser jogador de futebol profissional. Acho que hoje não tem critério. Hoje é só você ter preparo físico e correr e você já é jogador profissional. Por quê? Para você ter um zagueiro como Abraham Lincoln e o cara no mesmo lance ele erra 2 vezes. O primeiro ele foi tentar afastar a bola da área, ele dá um chutão pro alto, a bola não sai da área, a bola volta no mesmo lugar onde ele estava, ele vai disputar essa bola de cabeça, ele não acha nada e a bola sobra para o centroavante do Paysandu fazer o gol. Ali um chute a queima-roupa, o Santos nada pode fazer. O Santos atual, se fosse o Santos das boas épocas, acho que até uma defesa impossível ele poderia ter feito hoje. Mas nada, não vou criticar o Santos aqui. 1000 vezes, só de ver o Santos no gol do Atlético já me dá muito mais tranquilidade. Mas sem fugir do assunto, sem fugir do Abraham Lincoln, que o culpado maior é o seu Odair Helman. O Aguirre machucou, que a Urucubaca é tanta que quando a gente achou um zagueiro, o cara se machuca. O Odair Helman tinha que puxar um volante para fazer a zaga ou pegar um outro piá da base para fazer a zaga no lugar do Abraham Lincoln. Porque será possível que o Odair Helman não viu que o Abraham Lincoln não tem condições de jogar no Atlético? Não, acho que ele não viu. Não viu porque é incompetente. Não viu porque é um cagão. O seu Odair Helman é um cagão, é incompetente. E você vê até hoje que o Atlético ele não é um time organizado. Ele joga por conta dos seus próprios jogadores. Os próprios jogadores vão organizando a equipe durante o jogo. Porque se depender do Odair Helman, não tem colaboração dele nenhuma na questão de tática de jogo e de organização. Não tem nada. Isso não precisa entender de futebol para você saber que quem está à beira do gramado ali não entende nada, não tem capacidade para organizar uma equipe. O Odair Helman, olha só, enquanto o Atlético tem o Odair Helman como treinador, o Paysandu tem o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira sempre esteve longe de ser um técnico top do futebol brasileiro. Inclusive, ele já foi técnico do próprio Atlético, estava no Londrina recentemente, mas é um treinador que conhece, que entende de futebol, que entende de saber organizar uma equipe, que entende de escalar uma equipe, que sabe ver quando um jogador não tem condições de vestir a camisa do clube. O Claudinei Oliveira estava ali no Paysandu, está ali no Paysandu. E o Odair Helman no Atlético. O Odair Helman que nunca ganhou nada na vida.
Eu já falei em vídeos anteriores que o Oder Helmond, o maior título dele foi um vice-campeonato que ele perdeu disputando a Copa do Brasil contra o Atlético. Ele estava lá no Internacional de Porto Alegre e perdeu o título dentro do Beira-Rio para o próprio Atlético, sendo que o Atlético tinha um timão, mas o Internacional também tinha um timão e o Oder Helmond não conseguiu aquele título, porque o Atlético, lógico, teve todos os méritos, mereceu ser campeão da Copa do Brasil. Mas fosse um outro treinador que estivesse no Internacional, quem sabe o Internacional jogaria melhor. Mas aqui eu não quero saber do Internacional, estou falando do Atlético, e o Oder Helmond está no Atlético, não está no Inter, infelizmente. O Atlético hoje, por conta do seu treinador, mais uma vez, e lógico, por conta do jogador Abraham Lincoln, deu o empate para o Paysandu. Mais uma vitória que o Atlético deixa escapar no finalzinho do jogo e apenas um ponto marcado. O Atlético se afasta cada vez mais do G4. Aliás, nem vou falar que o Atlético se afasta, porque o Atlético está muito longe do G4 e mais próximo do Z4. E parece que essa vai ser a toada nessa Série B. O Atlético vai ficar ali no máximo num grupo intermediário, sem chance de pegar uma mísera vaga do G4. E outra, pessoal, eu posso aqui, vocês podem me chamar de burro ou de supersticioso, alguma coisa assim, né, de acreditar nessas coisas. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas hoje eu estou acreditando. Porque eu acho que se continuar o nome no estádio Mário Celso Petralha, enquanto Joaquim Américo Guimarães não voltar para a história do Atlético, eu acho que o Atlético cada vez mais vai se afundar. Você pode pegar o time do Real Madrid, colocar a camiseta do Atlético para jogar na Arena da Baixada, seja contra quem for, contra o Paysandu, contra o Atlético de Goiás, contra o Goiás, seja contra quem for. Você pode pegar o elenco do Real Madrid, coloca a camiseta do Atlético na Arena da Baixada, com o nome de Mário Celso Petralha, o Atlético não vai ganhar jogos. E é o que está acontecendo. Então, pessoal, sobre esse jogo de hoje, infelizmente é só o que eu tenho a dizer. Até a próxima, que vai ser na quarta-feira, contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Espero que eu queime minha língua na questão dessa maldição aí do estádio e que o Atlético consiga pelo menos eliminar o São Paulo. Quem sabe eliminar o São Paulo? Lógico, campeão da Copa do Brasil não vai ser. Mas para eliminar o São Paulo, que não é lá essas coisas, dá para eliminar. Afinal de contas, no histórico dos confrontos, nos mata-matas, em 6 mata-matas, o Atlético eliminou o São Paulo 5 vezes em 6 mata-matas. O único que ele perdeu foi na trapaça de 2005, na Libertadores da América. Falou? Até a próxima.